14. Sócrates. Vamos considerá-los, pois, persuadidos disso. E agora, haveria meio de negar a possibilidade que possa nascer algum descendente de rei ou de tirano com pendor natural para a filosofia? Adimanto, ninguém poderia fazê-lo. Sócrates. Além disso, se poderia afirmar que, mesmo nascendo com tais disposições, pudessem necessariamente se corromper? Reconhecemos também, nós, que para eles é muito difícil se salvarem, mas quem poderia sustentar que entre todos e no decorrer dos tempos, nenhum sequer consiga se salvar? Adimanto, ninguém poderia sustentar isso. Sócrates, assim sendo, para realizar o que por ora parece incrível, bastaria um só com um estado dócil à sua disposição. Adimanto, sim, bastaria um. Sócrates, se um governante impusesse as leis e as instituições de que falamos, não seria impossível que os cidadãos as acatassem com disposição? Adimanto, naturalmente que não. Sócrates, será que é impossível e absurdo que algum outro pense como nós? Adimanto, não acredito. Sócrates, mas já demonstramos, acredito, que nosso projeto é excelente contanto que seja exequível. Adimanto, correto. Sócrates, por conseguinte, a meu ver, podemos concluir que o nosso projeto legislativo é ótimo se posto em execução e que sua execução é realmente difícil, mas não impossível. Adimanto, é verdade. 15. Sócrates. Já que chegamos não sem esforço ao fim deste problema, vamos falar do que ainda falta, isto é, do modo, do conhecimento e dos costumes com que educar os defensores da Constituição do Estado e em que idade eles devem aplicar-se a tudo isto. Adimanto, vamos falar disso. Sócrates. Não fui prudente ao deixar de lado anteriormente a espinhosa questão da posse das mulheres, da procriação e da eleição dos magistrados, sabendo que a pura verdade haveria de suscitar irados e desagradáveis protestos. Agora, porém, chegou o momento de falar. A questão das mulheres e dos filhos está praticamente esgotada, mas é necessário retomar quase do início aquela dos governantes. Se você bem lembra, dizíamos que esses devem se revelar patriotas, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos, sem abandonar suas convicções, seja em momentos de dificuldades, seja em momentos de temor, como em qualquer outra situação imprevista. Quem não superasse essas provas deveria ser eliminado e eleger, ao contrário, como governante, aquele que em todas as provas saísse incólume, como o ouro provado ao fogo, cumulando-o depois de recompensas em vida e após a morte. Tudo isso já foi dito de passagem veladamente, com receio de suscitar a dificuldade que ora aflora. Adimanto. Lembro bem e você tem razão, perdão. Sócrates. Na realidade, eu vacilava em dizer de modo ousado o que acabo de afirmar, mas é o momento de declarar que os melhores defensores do povo só podem ser os filósofos. Adimanto, vamos afirmá-lo sem receio. Sócrates, fique bem atento, porém, porque provavelmente o número deles será reduzidíssimo. De fato, é preciso que tenham aquela natureza que descrevemos e cujos elementos raramente se encontram reunidos num só, mas geralmente estão dispersos entre vários. Adimanto, o que quer dizer? Sócrates, se tem facilidade para aprender, se tem boa memória, se são inteligentes, perspicazes e assim por diante, você bem sabe que em geral não possuem também a grandeza de alma e a generosidade que os levariam a viver na ordem, na calma e na estabilidade. Ao contrário, indivíduos desse tipo se tornam vítimas da própria vivacidade e se mostram instáveis. Adimanto, assim é de fato. Sócrates, pelo contrário, os homens de caráter estável e inquebrantável, que transmitem grande confiança e que na guerra não se deixam vencer pelo temor, não têm a mesma aptidão para os estudos. São como que adormecidos, pesados e tardos de espírito, e quando devem dedicar-se a uma atividade intelectual, estão sempre cheios de sono e passam o tempo bocejando. Adimanto, exatamente. Sócrates, a nosso ver, porém, os governantes devem ter as duas características, do contrário é preciso excluí-los da educação mais apurada, das honras e do poder. Adimanto, correto. Sócrates, você não acha, contudo, que isso raramente deverá ocorrer? Adimanto, sem dúvida alguma. Sócrates, torna-se necessário, portanto, pô-los à prova nas dificuldades, nos perigos e nos prazeres de que falamos, e além disso, coisa que menosprezamos antes, exercitá-los em diversas disciplinas para apurar se sua inteligência está apta a enfrentar as dificuldades de estudos mais acurados, ou se, ao contrário, se entregam ao desânimo como aqueles que fraquejam nos exercícios de ginástica. Adimanto, deve-se sem dúvida apurar isto, mas quais são, a seu ver, os conhecimentos fundamentais? 16. Sócrates. De certo você se lembra que distinguimos 3 partes na alma e nos servimos dessa distinção para explicar a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. Adimanto. Se não me lembrasse, não teria o direito de escutar o resto. Sócrates. E você se lembra do que havíamos afirmado antes ainda? Adimanto. O que, Sócrates? Dissemos, não recordo bem quando, que para contemplar da melhor maneira possível essas virtudes, seria necessário percorrer um caminho mais longo, ao fim do qual elas se teriam apresentado em plena evidência
e que, não obstante isso, seria sempre possível completar o nosso discurso com deduções fundamentadas em nossas premissas. Como vocês afirmaram, então, satisfeitos, assim, a meu ver, discorremos sobre o assunto sem o rigor requerido, mas isso vocês é que deveriam tê-lo dito. Admato, para mim era o suficiente, assim me parecia que também para os demais. Sócrates, no entanto, meu amigo, em problemas tão importantes, uma medida que falte até muito pouco para a verdade é insuficiente. De fato, nada de imperfeito pode medir coisa alguma, embora para alguns pareça que isso seja suficiente e que não seja preciso aprofundar-se na averiguação. Admato, muitos pensam assim também por preguiça. Sócrates, sem dúvida a condição que não se adapta a um defensor das leis e do Estado. Admato, sim, é provável. Sócrates, assim, meu amigo, é necessário percorrer o caminho mais longo e dedicar-se ao estudo como também à educação física. Caso contrário, como dizíamos, jamais haverá de chegar a aprofundar o conhecimento mais importante, melhor, indispensável para ele. Admato, mas não é aquela de que falamos. Existe por acaso algo mais importante que a justiça? Sócrates, sim, existe. Além do mais, com relação a essas mesmas virtudes, não basta que nos limitemos, como acontece agora, a observam o contorno, mas é preciso realizá-las plenamente. Caso contrário, seria ridículo fazer todo o esforço para realizar do modo mais preciso e claro coisas de pouco valor, esquecendo-se que aquelas mais importantes também reclamam maior exatidão. Admato, correto. Mas você acha que o deixaremos prosseguir sem perguntar-lhe qual seria, a seu ver, o conhecimento mais importante e qual o seu objeto? Sócrates, não é bem assim. Melhor, pergunte-o você mesmo. Ademais, já me ouviu falar disso reiteradas vezes, mas agora você esqueceu ou pretende me colocar em dificuldade com suas objeções. Essa é a minha impressão, porque muitas vezes me ouviu falar que o conhecimento mais importante é a ideia do bem, e que com base nele também os demais conhecimentos se tornam úteis e bons. Você sabe que estou para dizer mais ou menos isto, e ainda que não conheçamos de modo suficiente essa ideia. Com essa ignorância, contudo, você sabe que de nada nos serviria, nem para tentar conhecer perfeitamente o resto, assim como sem o bem é inútil a posse de qualquer coisa. Ou você supõe que porventura seja vantajoso possuir alguma coisa que não seja boa, ou entender tudo exceto o que é bom e não pensar em nada de belo e de bom. Admato, eu não, por Zeus. 17. Sócrates, você sabe que na opinião de muitos, o bem é identificado com o prazer, enquanto que os homens cultos pensam que ele consista na atividade intelectual? Admato, se o sei. Sócrates, você sabe igualmente que aqueles que assim pensam não são capazes de explicar o que vem a ser a inteligência, mas no fim são obrigados a falar da inteligência do bem. Admato, sim, e são causa de riso. Sócrates, certamente, e é ridículo da parte deles que de um lado nos repreendam por não conhecermos o bem e depois nos falem dele como se o conhecêssemos. Afirmam que o pensamento... Nossa, engasguei. Afirmam que o pensamento é, em substância, a compreensão do bem, como se nós compreendêssemos o que pretende dizer com a palavra bem. Admato, exatamente. Sócrates, e aqueles que identificam o bem com o prazer? Por acaso erram muito menos que os outros? Não se verão obrigados também a admitir que existem prazeres carregados de culpa? Admato, com certeza, Sócrates. Por isso suponha que terão de acabar por admitir que as mesmas coisas são boas e más, ou não. Admato, por certo, Sócrates. E sobre isso não surgem muitas e violentas discussões? Admato, claro. Sócrates, não é evidente também que muitos gostariam de considerar corretas e belas as próprias opiniões, apesar de sua inconsistência, pô-las em prática e difundi-las, sabendo-se que a ninguém basta possuir as aparências do bem, porque a este respeito todos buscam a essência do bem e menosprezam as aparências? Admato, sem dúvida. Sócrates, ora, esse bem que toda alma procure por amor do qual tudo faz, percebendo a sua existência, embora com incerteza é incapaz de compreender claramente o que poderia ser, nem de crer nele firmemente como crê em outras coisas. Esse bem para o qual se está disposto a perder todas as demais vantagens, esse bem tão grande e precioso, haveríamos de dizer que ele deve permanecer oculto também para aqueles cidadãos eminentes a quem haveríamos de confiar todo o resto? Admato, de modo algum. Sócrates, acho, portanto, que não tenha muita importância entregar a um guardião coisas boas e justas, se este ignora a sua relação com o bem em si. Preveja até que, nesse caso, ninguém pode ter conhecimento de tais coisas de modo suficiente. Admato, parece até uma excelente profecia a sua. Sócrates, então nossa Constituição haverá de estar perfeitamente em ordem só no caso em que seja vigiada por um defensor que possua tal ciência? 18. Admato, é inevitável. Mas você acha, Sócrates, que o bem se identifica com a ciência, com o prazer ou com alguma outra coisa? Sócrates, você? Eu calculava que você não se teria contentado com as opiniões dos outros a respeito. Admato, de fato, não me parece sequer correto, Sócrates, saber expor as opiniões dos outros, mas não a própria, embora nos ocupemos desse problema há bastante tempo.
Sócrates, e lhe parece correto, pois, falar daquilo que ignoramos como se o conhecêssemos? Adimanto, não assim, mas pelo menos como quem pretende dizer o que pensa. Sócrates, e daí? Você não notou que as opiniões sem motivo são todas indecorosas? As melhores são cegas, a menos que lhe pareçam diferentes de um cego que prossegue pela estrada certa, aqueles que conseguem emitir alguma opinião correta sem compreendê-la. Adimanto, não, me parecem iguais. Sócrates, você quer assim mesmo olhar coisas feias, cegas e errôneas, ainda que podendo escutar palavras iluminadas e belas da parte de outros? Glauco, não, por Zeus, não pare como se já tivesse chegado ao fim. Para nós basta que você fale do bem, como já falou da justiça, da temperança e das outras virtudes. Sócrates, a mim também é o que basta, meu amigo. Creio, contudo, ser incapaz de suscitar o riso com o meu zelo inoportuno. De qualquer modo, caríssimos, vamos deixar no momento de estudar a essência do bem, uma questão por demais elevada, para que a inspiração desse momento possa me permitir de atingi-la segundo a opinião que dela tenho. Se vocês estiverem de acordo, contudo, gostaria de mostrar qual é o rebento do bem, de todo conforme com a sua natureza. Caso contrário, vamos mudar de assunto. Glauco, fale tranquilamente. Do pai você vai falar em outra oportunidade. Sócrates, gostaria de pagar a vocês a quantia toda, em vez de como agora, somente os juros. Resgatem, portanto, este fruto, o rebento do bem em si. Prestem bem atenção para que eu não os engane inadvertidamente, falsificando o cálculo dos juros. Glauco, estamos sobre modo atentos. Agora, porém, fale. Sócrates, não antes de me colocar em acordo com vocês e de lhes haver lembrado o que já repetimos diversas vezes. Glauco, o que? Sócrates, que existe uma grande quantidade de coisas belas, boas e assim por diante. Glauco, de acordo. Sócrates, mas afirmamos também a existência do belo em si, do bem em si, e assim por diante. Cada uma das qualidades que então definimos como múltiplas, dizemos que corresponde a uma só ideia e essa a consideramos única. Glauco, assim é. Sócrates, e as coisas múltiplas são vistas, mas não são pensadas, enquanto as ideias são pensadas, mas não são vistas. Glauco, é verdade. Sócrates, com que parte de nós mesmos percebemos as coisas visíveis? Glauco, com a vista. Sócrates, e com o ouvido as coisas audíveis, e com os demais sentidos as coisas sensíveis? Glauco, isso mesmo. Sócrates, logo você notou que o Criador dos sentidos tornou muito mais complexa das outras a capacidade de ver e de ser visto? Glauco, na realidade, não. Sócrates, pense nisto. Ao ouvido, falta-lhe um meio de outro tipo para ouvir e à voz para ser ouvida? Alguma coisa de indispensável a um e a outra? Glauco, nada. Sócrates, e acho que poucas faculdades, para não dizer nenhuma, sofram de falta semelhante. Você saberia, talvez, citar alguma? Glauco, eu não. Sócrates, não entendeu, pois, que a faculdade de ver e de ser visto tem necessidade de algo? Glauco, em que sentido? Sócrates, embora a vista resida nos olhos e quem os possuir quiser usá-los, mesmo que os objetos sejam coloridos, se faltar um terceiro elemento indispensável, você sabe que a vista nada verá, nem as cores. Glauco, de que elemento você fala? Sócrates, daquele que você chama luz. Glauco, tem razão. Sócrates, na verdade, a capacidade de ver foi vinculada à de ser visto por uma ligação não desprezível, muito maior daquela que liga os outros sentidos ao seu objeto. Se é verdade que a luz não seja algo desprezível, Glauco, pelo contrário. 19. Sócrates, qual é o Deus dos céus, cuja luz nos consente de ver da melhor maneira possível os objetos visíveis e a estes de serem vistos? Glauco, aqueles sobre quem estão pensando você e os demais, porquanto, obviamente, você quer se referir ao Sol. Sócrates, não é esta, por acaso, a relação que se estabelece entre a vista e esta divindade? Glauco, que relação? Sócrates, a vista não é idêntica ao Sol, nem em si mesma, nem nos olhos em que se realiza. Glauco, certamente que não. Sócrates, e no entanto, a meu ver, é o mais solar dos sentidos. Glauco, com certeza. Sócrates, e sua faculdade não lhe é conferida pelo Sol como um fluido? Glauco, precisamente. Sócrates, logo o Sol não é idêntico à vista, mas é a causa dela e como tal é um objeto da própria vista? Glauco, sim. Sócrates, fique sabendo então que eu pretendia falar do Sol como do Filho do Bem, criado à sua semelhança, que no mundo visível é análogo com relação à vista e às coisas visíveis, à inteligência e às demais coisas inteligíveis no mundo inteligível. Glauco, não entendo. Continue a explicação. Sócrates, você sabe que os olhos, quando se volvem para objetos cujas cores não são mais iluminadas pela luz do dia, mas somente pelos fulgores da noite, são fracos e parecem quase cegos, como se não vissem bem. Glauco, sim, sei. Sócrates, quando, porém, se volvem a objetos iluminados pelo sol, veem com clareza e sua vista é novamente pura. Glauco, e daí? Sócrates, julgue também que o mesmo acontece à alma. Quando ela se volve para aquilo que é iluminado pela verdade e pelo ser, capta plenamente a essência deles e dá a impressão de ser inteligente.
Quando, ao contrário, se volve para aquilo que está envolto na escuridão, para aquilo que nasce e morre, ela alimenta somente opiniões e se enfraquece, revirando-as de todos os modos e parece como que estulta. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, você pode dizer também, portanto, que somente a ideia do bem confere a sua verdade aos objetos do conhecimento e ao que os conhece. Ela é, portanto, causa da ciência e da verdade, enquanto objetos do conhecimento. Muito embora a ciência e a verdade sejam ambas belas, você deve pensar que existe algo de ainda mais belo. Correto é considerar solares a luz e a vista, mas não se deve identificá-las com o sol. Assim também a ciência e a verdade podem ser corretamente consideradas muito afins ao bem, mas nenhuma nem outra idênticas a ele. Uma consideração bem mais elevada toca à natureza do bem. Glauco, você lhe atribui uma beleza extraordinária se ela for capaz de fornecer ciência e verdade, no entanto, em sua essência é ainda mais bela, porquanto você não pretende falar certamente do prazer. Sócrates, não me venha com bobagens. Considere, porém, a sua imagem também de outra maneira. Glauco, qual? Sócrates, você poderia afirmar, suponho, que o sol dá às coisas visíveis não somente a capacidade de serem vistas, mas também a vida, o crescimento e a nutrição, mesmo que não se identifiquem com a própria vida. Glauco, por certo. Sócrates, também a respeito das coisas inteligíveis, portanto, se pode afirmar que do bem elas recebem não somente o dom de ser conhecidas, mas também a existência e a essência, muito embora o bem não se identifique com a essência, mas por dignidade e poder seja superior também a esta. 20. Glauco, por Apolo, que exagero! E sorria. Sócrates, a culpa é sua, já que me obriga a dizer o que penso. Glauco, melhor ainda, rogo-lhe que não pare, ou pelo menos não deixe de desenvolver essa comparação com o Sol, sem nada omitir. Sócrates, certamente andei omitindo vários elementos. Glauco, doravante, portanto, não deixe de lado nem o mais irrelevante. Sócrates, ao contrário, acho que vou deixar muitos de lado. Dentro dos limites possíveis, contudo, estou disposto a não mais fazê-lo. Glauco, muito bem. Sócrates, pense, pois, que existem dois sóis, por assim dizer. Um domina o reino das coisas inteligíveis e o outro aquele das coisas visíveis. Não quero falar do céu para não lhe dar a impressão de criar fantasias sobre essa palavra. Você consegue, porém, distinguir essas duas espécies, a visível e a inteligível? Glauco, consigo. Sócrates, considere, por exemplo, uma linha dividida em dois segmentos desiguais. Depois continue a dividi-la da mesma maneira, distinguindo o segmento do tipo visível daquele do tipo inteligível. Com base na relativa clareza e a obscuridade dos objetos, você vai fazer um primeiro corte, correspondente às imagens. Considero tais em primeiro lugar as sombras, depois os reflexos na água e nos corpos opacos, lisos e brilhantes, e todos os fenômenos semelhantes a esses. Você está entendendo? Glauco, sim, eu entendo. Sócrates, considere depois o outro segmento, do qual o primeiro é a imagem. Ele corresponde aos seres vivos, às plantas, a tudo que existe. Glauco, muito bem. Sócrates, você está inclinado a admitir que o mundo visível pode ser dividido em verdadeiro e falso, e que a imagem está para o modelo como a opinião para a verdade? Glauco, sim, sem dúvida alguma. Sócrates, veja agora como é preciso dividir o segmento que corresponde ao tipo inteligível. Glauco, isto é, Sócrates, na primeira seção de tal segmento, a alma, usando como imagens as coisas que no outro segmento eram os modelos, é obrigada a proceder por hipóteses ao longo de um caminho que a conduz não para o princípio, mas para o fim. Depois, na segunda seção, ela procede em direção ao princípio absoluto, sem recorrer às hipóteses e às imagens, conduzindo a sua pesquisa somente por intermédio das ideias. Glauco, não entendi bem essa parte. Sócrates, vou explicá-la de novo. Perdão. Talvez depois do que vou dizer agora, você irá entender melhor. Você sabe, acho, que os peritos em geometria, em aritmética e em cálculos semelhantes pressupõem o par e o ímpar, as figuras geométricas, as 3 espécies de ângulos e outros postulados análogos de acordo com a pesquisa que estão fazendo. Todos esses elementos eles os consideram como coisa comprovada, como premissas hipotéticas tão evidentes que não requerem justificativa alguma. Depois, partindo destes, explicam o resto, e ao final chegam à demonstração que procuravam. Glauco, sei muito bem disso. Sócrates, então você sabe também que utilizam figuras visíveis e raciocinam a respeito, embora não pensem nelas, mas a seus respectivos modelos. Eles fazem os cálculos do quadrado e do diâmetro em si, não daqueles desenhados e assim por diante. Servem-se das figuras que constroem e desenham como se fossem sombras e imagens refletidas na água, como se fossem imagens também. Elas procuram contemplar a essência daqueles seres que se compreendem somente com o pensamento. Glauco, você tem razão. 21. Sócrates. Este é o tipo inteligível de que eu falava antes, que a alma é obrigada a estudar por vias hipotéticas sem chegar ao princípio, exatamente porque não se pode levar acima das hipóteses.
Ela se serve como que de imagem das coisas que no segmento inferior são imitadas e passa de umas às outras porque as pode considerar mais evidentes. Glauco, entendo que você pretende falar do modo como se procede em geometria e nas disciplinas afins. Sócrates, agora eu vou dizer o que considero como segundo segmento do mundo inteligível. Ele é compreendido somente pela razão mediante a dialética que interpreta as hipóteses não como princípios, mas sim como hipóteses, como premissas e pontos de partida para chegar ao princípio absoluto de cada coisa. Alcançado este, a razão vai novamente ao fim por intermédio da sucessão das consequências, sem qualquer referência sensível, mas passando de uma ideia a outra e permanecendo em seu âmbito até o fim. Glauco, parece que estou entendendo, ainda que não perfeitamente. Esse problema me parece realmente difícil. Resumindo, você quer afirmar que o conhecimento do ser inteligível obtido com a dialética é mais correto do que aquele oferecido pelas chamadas ciências, cujos princípios são hipotéticos, hipóteses que é preciso estudar com o pensamento e não com os sentidos. Mas como os cientistas não remontam ao princípio, mas partem das hipóteses, lhe parece que eles não captam plenamente essas realidades, ainda que inteligíveis com o princípio. E acho que você considera pensamento discursivo, não inteligência, a condição da geometria e das outras disciplinas afins, isto é, um pensamento intermediário entre a opinião e a inteligência. Sócrates, você entendeu muito bem. E agora, aos 4 segmentos é preciso fazer corresponder às 4 condições espirituais. Ao segmento superior, a inteligência. Ao segundo, o pensamento discursivo. Ao terceiro, o consentimento. E ao último, a conjectura. Depois, coloque-os em ordem segundo o princípio que tanto maior será a sua evidência, quanto maior sua participação na verdade. Glauco, entendo, aprovo e os coloco na ordem que você acaba de dizer. Livro 7. 1. Sócrates. Agora, com relação à cultura e à falta dela. Imagine a nossa condição da seguinte maneira. Pense em homens encerrados numa caverna, dotada de uma abertura que permite a entrada de luz em toda a extensão da parede maior. Encerrados nela desde a infância, acorrentados por grilhões nas pernas e no pescoço que os obrigam a ficar imóveis, podem olhar para a frente, porquanto as correntes no pescoço os impedem de virar a cabeça. Atrás e por sobre eles brilha a certa distância uma chama. Entre esta e os prisioneiros, delineia-se uma estrada em aclive, ao longo da qual existe um pequeno muro, parecido com os tabiques que os saltimbancos utilizam para mostrar ao público as suas artes. Glauco, estou imaginando tudo isso. Sócrates, supõe ainda ao longo daquele pequeno muro homens que carregam todo tipo de objetos que aparecem por sobre o muro, figuras de animais e de homens de pedra, de madeira, de todos os tipos de formas. Alguns dentre os homens que as carregam, como é natural, falam enquanto os outros ficam calados. Glauco, que visão estranha e que estranhos prisioneiros. Sócrates, malgrado isso, são semelhantes a nós. Pense bem, em primeiro lugar, deles mesmos e de seus companheiros, poderiam ver algo mais do que as sombras projetadas pela chama na parede da caverna diante deles? Glauco, impossível. Se forem obrigados a ficar por toda a vida sem mover a cabeça. Sócrates, e não se encontram na mesma situação no tocante aos objetos que desfilam perante eles? Glauco, certamente. Sócrates, supondo que pudessem falar, você não acha que considerariam reais as figuras que estão vendo? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e se a parede oposta da caverna fizesse eco? Quando um dos que passam se pusesse a falar, você não acha que eles haveriam de atribuir aquelas palavras à sua sombra? Glauco, claro, por Zeus. Sócrates, então para esses homens, a realidade consistiria somente nas sombras dos objetos. Glauco, obviamente haveria de ser assim. Sócrates, vamos ver agora o que poderia significar para eles a eventual libertação das correntes e da ignorância. Um prisioneiro que fosse libertado e obrigado a se levantar, a virar a cabeça, a caminhar e a erguer os olhos para a luz, haveria de sofrer ao tentar fazer tudo isso. Ficaria aturdido e seria incapaz de discernir aquilo de que antes só via a sombra. Se a ele se dissesse que antes via somente as aparências e que agora poderia ver melhor porque seu olhar está mais próximo da realidade voltada para objetos bem reais. Se lhe fosse mostrado cada um dos objetos que desfilam e se fosse obrigado com algumas perguntas a responder o que seria isso, como você acha que ele haveria de se comportar? Você não acha que ficaria atordoado e haveria de considerar as coisas que via antes mais verdadeiras do que aquelas que lhe são mostradas agora? Glauco, sem dúvida, muito mais verdadeiras. 2. Sócrates, se fosse obrigado a olhar exatamente para a luz, não haveria de sentir os olhos doloridos e não tentaria de desviá-los e dirigi-los para o que pode ver? Não haveria de acreditar que isso seria na realidade mais verdadeiro do que agora se quer mostrar a ele? Glauco, certamente. Sócrates, e se alguém tirasse a força dali, fazendo o osso subir pela áspera e íngreme subida, libertando o osso somente depois de tê-lo levado à luz do sol, o prisioneiro não sentiria dor e ao mesmo tempo raiva por ser assim arrastado? Uma vez fora, à luz do dia, por acaso não é verdade que com seus olhos cegados pelos raios do sol, não conseguiria contemplar sequer um só dos objetos que agora nós consideramos reais?
Glauco, sim, pelo menos não de imediato. Sócrates, acho que precisaria de tempo para habituar-se a contemplar essas realidades superiores. Primeiramente, haveria de ver com a maior facilidade as sombras, depois as figuras humanas e todas as outras refletidas na água, e por último poderia vê-las como são na realidade. Após isso, seria capaz de fitar os olhos nas constelações e contemplaria o próprio céu à noite, à luz das estrelas e da lua, mais facilmente que durante o dia sob o esplendor do sol. Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, acho que por fim haveria de contemplar o sol, não a sua imagem refletida na água ou em qualquer outra superfície, mas em sua realidade, assim como realmente é em seu próprio lugar. Glauco, perfeito. Ops. Sócrates, depois passarei a refletir que é o Sol que produz as estações e os anos, que governa todos os fenômenos do mundo visível e que, de algum modo, é ele a verdadeira causa daquilo que os prisioneiros viam. Glauco, evidente que refletindo assim chegaria gradualmente a essas conclusões. Sócrates, e depois, lembrando-se de sua antiga morada, da ideia de sabedoria que lá imperava e de seus velhos companheiros de prisão, não se consideraria afortunado pela mudança efetuada e não sentiria compaixão por eles? Glauco, obviamente. Sócrates, se aqueles da caverna inventassem atribuir honras, elogios e prêmios a quem melhor visse a passagem das sombras e se recordasse com maior exatidão quais passavam primeiro, quais por último e quais passavam juntas, e com base nisso adivinhasse com grande habilidade aquelas que passavam em cada preciso momento, você acha que ele ficaria com desejo e com inveja de suas honras e de seu poder? Ou se haveria de encontrar na condição do herói homérico e preferiria ardentemente trabalhar como assalariado a serviço de um pobre camponês e sofrer qualquer privação antes que dividir as opiniões deles e voltar a viver à maneira deles? Glauco, sim, acho que aceitaria sofrer qualquer tipo de privação antes de retornar a viver daquela maneira. Sócrates, mais um ponto a ser considerado. Se aquele homem tivesse de descer novamente e retomar o seu lugar, não haveria de sentir os olhos doloridos por causa da escuridão, vindo inopinadamente do sol? Glauco, certamente. Sócrates, se enquanto tivesse a vista confusa pelo tempo, que se passaria antes que os olhos se acostumassem novamente com a obscuridade, devesse avaliar novamente aquelas sombras e apostasse com aqueles eternos prisioneiros, você não acha que passaria por ridículo? E dele diriam que a sua saída lhe havia arruinado a vista e que sequer valia a pena enfrentar essa subida? Não haveria de ser morto aquele que tentasse libertar e fazer subir os outros, bastando para isso que o tivessem entre as mãos para o matar? Glauco, não há dúvida alguma. 3. Sócrates, agora, caro Glauco, é preciso aplicar toda esta alegoria a tudo o que dissemos antes. Compare o mundo visível à caverna e a chama que a alumia ao sol. A subida do cativo para contemplar a realidade superior, você não haveria de se desiludir se a comparasse à alma que se eleva para o mundo inteligível. Essa é a minha interpretação, uma vez que você quer conhecê-la, mas só Deus sabe se é verdadeira. De qualquer forma, assim penso. A ideia do bem representa o limite extremo e a custo discernível do mundo inteligível, mas, quando compreendida, se impõe à razão como a causa universal de tudo que é bom e belo. Ela gerou no mundo visível a luz e as fontes da luz, enquanto que no mundo inteligível ela mesma abre as portas da verdade e da inteligência, e quem queira se portar sabiamente em particular e em público deve contemplar essa ideia. Glauco, estou de pleno acordo dentro dos limites de minha capacidade de compreensão. Sócrates, vamos adiante, pois, e continue a dar-me razão. Não se maravilhe que aqueles que tiverem chegado a esse ponto não queiram mais se interessar pelas vicissitudes humanas, mas espiritualmente tendam a permanecer sempre no alto. De fato, é natural que isso aconteça, se a alegoria apresentada merece realmente crédito. Glauco, certamente, é natural. Sócrates, você não haveria de julgar estranho que um homem que passasse dessa contemplação divina para as misérias humanas se comportasse de modo simplório e ridículo, porquanto ainda permanece atordoado e obrigado, antes de se ter habituado convenientemente a essa obscuridade, a defender-se nos tribunais e em outros lugares das sombras da justiça e das figuras que projetam aquelas sombras, ou a refutar a interpretação de tais figuras diante de quem jamais contemplou a essência da justiça? Glauco, não é estranho sob hipótese alguma. Sócrates, um homem sensato, porém, haveria de se lembrar que as perturbações que afetam os olhos são de dois tipos e têm duas causas, a passagem da luz para a sombra e aquela da sombra para a luz. Aplicando isso à visão da alma, não haveria de rir tresloucadamente quando visse uma alma perturbada e incapaz de discernir alguma coisa,
mas se perguntaria se não estaria conturbada pela falta de adaptação, porque proveniente de uma existência mais luminosa, ou se, ao contrário, estaria ofuscada por uma luz mais resplendente, porque proveniente de uma condição de ignorância maior. Então, no primeiro caso, haveria de se cumprimentar por seu embaraço, tendo em vista sua condição superior, mas que lamentaria no segundo caso. Mas se quisesse rir-se desse estado, seu riso seria menos inoportuno para a alma que viesse do alto e da luz. Glauco, você tem razão. 4. Sócrates. Se isso é verdade, deve-se concluir que a cultura não é o que alguns imaginam que seja. Eles afirmam que pode introduzir a ciência numa alma que não a possui, como se comunica a visão aos que não veem. Glauco, de fato dizem isso mesmo. Sócrates. Mas o discurso atual nos faz ver que na alma de cada um subsiste essa faculdade, junto de um órgão que torna possível o conhecimento, à semelhança dos olhos que não podem se envolver das trevas para a luz, sem que todo o corpo se volte nessa direção. Assim também a inteligência se deve voltar com toda a alma da visão do que nasce a contemplação do ser e de sua parte mais luminosa. E isso, a nosso ver, é o próprio bem, ou não é? Glauco. Sim, é isto mesmo. Sócrates. Deve, pois, haver uma arte para fazer volver da mesma maneira mais fácil, aliás, da maneira mais fácil e eficaz, esse órgão da compreensão. Vamos de novo. Deve, pois, haver uma arte para fazer volver da maneira mais fácil e eficaz esse órgão da compreensão. Não se trata de lhe conferir a faculdade visiva que já a possui. Ao contrário, desviá-la de sua direção equivocada e volvê-la para a direção que deve olhar. Glauco. Parece que seja assim. Sócrates. Também as outras faculdades chamadas psíquicas talvez sejam afins às do corpo. Quando não são inatas, podem ser adquiridas com o hábito e o exercício, mas o pensamento, pelo que parece, diz respeito a um objeto mais divino que jamais perde o seu poder, embora de acordo com a direção a que se volta, pode se tornar útil e vantajoso ou inútil e prejudicial. Você não entendeu ainda que as pessoas consideradas desonestas e inteligentes têm a vista muito perspicaz e observam com agudeza aquilo para que seu espírito se volta, exatamente porque o seu modo de ver não é insignificante, mas está voltado para um fim maléfico, de tal sorte que quanto maior é a sua perspicácia, tanto mais grave é o prejuízo que produz? Glauco, exatamente. Sócrates. Se, no entanto, uma alma dessas fosse submetida desde a infância a uma operação cirúrgica para lhe extrair aqueles pesos de chumbo do futuro de que é portadora, e que a ela aderem por meio dos festins e prazeres semelhantes da gula, levando-a a anelar sempre por coisas inferiores, se conseguisse se libertar desses pesos e se voltasse para a verdade, essa mesma natureza haveria de ver a realidade com a mesma perspicácia com que por ora vê aquilo para que se volve. Glauco, com muita probabilidade. Sócrates, com base em nossas premissas, nunca seria sequer lógico confiar o Estado aos incultos e aos que ignoram a verdade, nem àqueles aos quais é permitido passar toda a sua existência no estudo. Aos primeiros, porque na vida não tem um único objetivo a perseguir em cada ação de sua vida particular ou pública. Aos segundos, porque não estariam dispostos a enfrentar isso, porquanto já se consideram em vida como que transportados para as ilhas dos bem-aventurados. Glauco, é verdade. Sócrates, a nós, portanto, que fundamos um Estado incumbe obrigar os de melhor caráter a dedicar-se ao que definimos antes como a coisa mais importante, ou seja, a contemplar o bem e assim empenhar em enfrentar essa subida. Quando a tiverem galgada e tenham visto o suficiente, não devemos permitir a eles o que agora lhes é permitido. Glauco, o que é? O que é? Sócrates, de ficar lá em cima, recusando-se a descer novamente entre aqueles prisioneiros e a participar de suas fadigas e de seus prêmios, por frívolos ou sérios que pareçam. Glauco, mas então estaríamos exercendo coação sobre eles e os obrigaríamos a viver pior do que poderiam? 5. Sócrates. Uma vez mais você esqueceu, meu amigo, que a lei não visa o bem-estar absoluto de uma só classe de cidadãos, mas ao contrário procura que no Estado este seja alcançado com a concórdia entre todas as classes, seja por meio da persuasão, seja pela coação, obrigando a todos a repartir entre si a contribuição que cada uma delas está em condições de trazer para a coletividade. Se a lei assim os torna cidadãos, o seu objetivo não é o de deixá-los livres para fazer o que quiserem, mas de obrigar a cada um a colaborar para a concórdia no Estado. Glauco, é verdade, eu tinha esquecido. Sócrates. Observe, portanto, Glauco, que não vamos agir de modo injusto com os filósofos que se formaram conosco, mas lhe colocaremos boas razões para obrigá-los a cuidar dos demais concidadãos e a protegê-los. Diríamos a eles, portanto, em outros estados, aqueles que se tornam filósofos têm razão em não participar dos encargos políticos, exatamente porque só assim são devedores de quanto sabem, mesmo contra a vontade de todos aqueles governos. E é justo que aquilo que se desenvolve por si mesmo, sem dever nada a ninguém por seu crescimento, a ninguém pague o preço. Nós, pelo contrário, vos formamos para vós mesmos, mas também para o resto da república, como chefes e rainhas de colmeias. Vos educamos melhor e de modo mais profundo do que
que eles e mais capazes para exercer ambas as atividades. Devereis descer, portanto, cada um por sua vez à morada dos outros e vos acostumar a enxergar nas trevas. Quando estiverdes habituados, havereis de enxergar 1000 vezes melhor do que aqueles lá de baixo, e havereis de compreender o que vem a ser e o que pode representar cada uma das sombras, porque já havereis visto a verdade com relação ao belo, ao justo e ao bem. Assim, como homens atentos a tudo, haveremos de governar juntos o Estado, bem ao contrário do que ocorre agora, quando quase todos os Estados são governados por pessoas adormecidas que combatem pelas sombras e lutam entre si pelo poder, como se fosse um bem precioso. Esta, no entanto, é a verdade. Será governado da melhor maneira e de modo mais equânime aquele Estado em que aquele que deve governar não tem a ânsia de fazê-lo, enquanto o contrário ocorre se os governantes têm ambição pelo poder. Glauco, é a pura verdade. Sócrates, você acha, porém, que os nossos discípulos haveriam de acreditar em nossos argumentos? Se recusariam de colaborar, cada um por sua vez, e passariam a maior parte de seu tempo no mundo das ideias? Glauco, impossível, porque daríamos ordens justas a pessoas certas. Cada um deles, sobretudo nesse caso, assumiria a função de governar como um dever inevitável, contrariamente do que ocorre com os governantes que ora dirigem os outros estados. Sócrates, assim é, amigo. Só é possível encontrar um bom governo onde a condição dos homens destinados ao poder é preferível ao próprio poder, porque só aí haverão de ter o poder os verdadeiros ricos, não em ouro, mas aquilo que devem ser ricos homens felizes, isto é, de um modo de vida honesto e sábio. Mas se dominarem a políticos esfarrapados com fome de propriedade privada, na esperança de conseguir lucros fabulosos, um bom governo não será possível. De fato, o poder será ambiciosamente disputado, e uma guerra desse tipo, doméstica e civil, acabará por levar eles próprios e aos demais à ruína. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, você saberia indicar outro modo de vida que despreze os cargos políticos que não o dos filósofos? Glauco, eu não, por Zeus. Sócrates, com toda certeza deve-se evitar chegar ao poder com paixão. Do contrário, rivalidades e lutas serão inevitáveis. Glauco, e que dúvida? Sócrates, a quem você obrigaria a proteger o Estado, se não há aqueles que, melhor instruídos na arte de governar, que gozam de outras honras e vivem vida mais preciosa do que aquela do homem político? Glauco, a ninguém mais. 6. Sócrates. Você quer que examinemos como formar esses homens e como conduzi-los à luz, da maneira como se diz que alguns do Hades ascenderam para junto dos deuses? Glauco, é óbvio que quero. Sócrates, parece-me, porém, que isso não é como no jogo dos meninos de lançar uma concha para o ar para ver de que lado haveria de cair, mas uma mudança espiritual de um dia tenebroso para aquele verdadeiro, uma efetiva ascensão para o ser. Isto é o que consideramos verdadeira filosofia. Glauco, não há dúvida. Sócrates, é preciso, portanto, descobrir qual ciência poderia produzir esse efeito? Glauco, certamente. Sócrates, qual poderia ser, Glauco, a ciência que eleva a alma do vir ao ser? Aliás, qual poderia ser, Glauco, a ciência que eleva a alma do devir ao ser? Enquanto falo, me ocorre outra coisa. Não dissemos que durante a juventude os nossos filósofos devem ser atletas da guerra? Glauco, sim, o dissemos. Sócrates, logo a ciência que procuramos deve ter também outra característica. Glauco, qual? Sócrates, a de não ser inútil para os guerreiros. Glauco, sim, se possível. Sócrates, e antes disso não os educamos na ginástica e na música? Glauco, foi o que fizemos. Sócrates, mas a ginástica tem por objeto o que nasce e morre, porquanto supervisiona o crescimento e a decadência do corpo. Glauco, parece que sim. Sócrates, logo a ciência que procuramos não pode ser esta. Glauco, certo que não. Sócrates, seria talvez a música tal como a descrevemos? Glauco, mas essa, se bem se lembra, era um complemento da ginástica, porque educa harmonicamente o caráter dos defensores, comunicando a eles não uma ciência, mas um bom acordo, uma euritmia segundo o ritmo musical e outros atos similares na expressão de discursos míticos ou verídicos. Nem a música, pois, contém aquela ciência que conduz ao que você agora procura. Sócrates, você me lembra exatamente o que dissemos. Na realidade, a música não conteria nada de similar. Mas então, caro Glauco, qual seria essa ciência? Porque todas as artes nos pareceram inferiores e mecânicas. Glauco, por certo, mas o que resta além da música, da ginástica e de outras artes? Sócrates, vejamos, se não encontrarmos nada, vamos procurar uma ciência que se aplica a todo o objeto. Glauco, e qual seria? Sócrates, aquela, por exemplo, de que se servem todas as artes, as operações intelectuais e as ciências, aquela que todos devem aprender muito cedo. Glauco, ou seja, Sócrates, aquela tão comum que distingue o 1, o 2 e o 3, aquela, enfim, que chamo de ciência dos números e do cálculo. Porque não é verdade que toda arte e toda outra ciência dela se serve? Glauco, sim. Sócrates, portanto, dela faz uso também a arte da guerra?
Glauco, claro que sim. Sócrates, na verdade, Palamedes, nas tragédias, nos apresenta quase sempre a figura de Agamenon como ridícula. Você não notou que é ele o inventor da aritmética que dispõe os soldados no campo de batalha diante de Troia e que conta os navios e todo o resto como se antes dele ninguém jamais os tivesse contado e que Agamenon, pelo que parece, sequer sabia quantos pés tinha, pois não sabia contar? Que ideia você quer que se faça de semelhante general? Glauco, seria realmente um absurdo se isto fosse verdade. 7. Sócrates. Não deveríamos incluir, portanto, entre os conhecimentos indispensáveis a um guerreiro o cálculo e a aritmética? Glauco, particularmente essa se quiser entender algo de tática, mas sobretudo se quiser ser homem. Glauco, será que você está de acordo comigo no tocante a essa ciência? Glauco, em que sentido, Sócrates? No sentido que essa talvez seja uma daquelas que procuramos e que se constitui num guia para a compreensão intelectual. Infelizmente, ninguém a usa corretamente, muito embora ela seja realmente capaz de levar o homem em direção ao ser em si. Glauco, o que você pretende dizer? Sócrates, vou tentar esclarecer o meu pensamento. Siga-me e observe o modo como distingo o que conduz à nossa meta e o que não. Concorde comigo ou refute as minhas colocações. Assim veremos mais claramente se o meu pressentimento corresponde à realidade. Glauco, fale, pois. Sócrates, sugiro que, se você observar atentamente, alguns objetos sensíveis não incitam o pensamento à reflexão, porque já são percebidos de modo satisfatório pelos sentidos. Outros, porém, exigem realmente a contribuição do pensamento, porque os sentidos não podem extrair deles nada de válido. Glauco, você alude, evidentemente, às coisas vistas de longe e àquelas desenhadas em perspectiva. Sócrates, você não entendeu plenamente o que pretende dizer. Glauco, o que você quer dizer, então? Sócrates, as coisas que não provocam a reflexão são aquelas que não suscitam impressões contraditórias. Essas, ao contrário, eu as considero estimulantes, porque os sentidos não demonstram de modo algum isto mais que aquilo, nem de perto nem de longe. Vou explicar melhor o meu pensamento da seguinte maneira. Estes, por exemplo, são 3 dedos, o polegar, o indicador e o médio. Glauco, por certo. Sócrates, imagine que os estamos vendo de perto, mas considere outra coisa. Glauco, qual? Sócrates, cada um deles parece igualmente um dedo, não havendo diferença alguma se vista ao centro nas extremidades, se branco ou preto, grosso ou delgado, e assim por diante. Tudo isso, na verdade, não obriga a maioria das pessoas a se perguntar o que vem a ser um dedo, porque em caso algum a vista sugere que o dedo não seja um dedo, mas sim qualquer outra coisa. Glauco, certamente que não. Sócrates, logo um objeto semelhante não pode despertar nem provocar reflexão. Glauco, parece que não. Sócrates, mas a vista pode perceber de modo suficiente suas dimensões, pequenas ou grandes, e lhe é de todo indiferente que um dedo esteja no meio e não nas extremidades da mão? Ixi, eu acho que acabou a luz aqui. Isso valeria também com relação à grossura e à magreza, à moleza e à dureza? E os demais sentidos não são insuficientes para determinar tais qualidades? Ou cada um deles procede da seguinte forma? Primeiro, o órgão do sentido destinado a determinar a dureza deve se encarregar também de determinar a moleza e transmite à alma que percebe o mesmo objeto como duro ou mole ao mesmo tempo. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, mas não é inevitável que em tais circunstâncias a alma fique em dúvida, não sabendo que essa sensação considere duro, se diz que o mesmo objeto é também mole? E o que pretenderia dizer a sensação encarregada da leveza e do peso com os termos leve e pesado, visto que diz do mesmo objeto que é leve e pesado ao mesmo tempo? Glauco, certamente essas indicações parecem estranhas para a alma e reclamam uma avaliação. Sócrates, é provável, portanto, que em tal caso a alma chame primeiramente em seu auxílio o cálculo e a reflexão para avaliar se cada uma das informações recebida dos sentidos se refere a uma só coisa ou a duas. Glauco, precisamente, Sócrates. Por isso, julga-se que são 2 coisas. Cada uma delas não se revela específica e distinta da outra? Glauco. Sim, Sócrates. Se, portanto, cada uma delas lhe parece uma coisa só e uma e outra juntas são 2, a alma as conceberá separadamente. Se assim não fosse, não as conceberia como 2 distintas, mas como uma coisa única. Glauco. Certo. Correto. Sócrates, a vista, dizíamos, percebe o grande e o pequeno, não de modo distinto, mas de maneira um tanto confusa, não é assim? Glauco, perfeitamente. Sócrates, para esclarecer esse problema, o pensamento se viu obrigado a distinguir o grande e o pequeno, não em conjunto, mas separadamente, seguindo um procedimento oposto ao da vista. Glauco, é verdade. Sócrates, logo, não é a partir daí que, de alguma maneira, se começa a perguntar sobre a essência do grande e do pequeno? Glauco, exatamente. Sócrates, da mesma maneira distinguimos o que é inteligível, o que é visível e o que é visível. Glauco, perfeito. 8. Sócrates,
Era isso que eu queria fazê-lo compreender quando afirmava que algumas coisas estimulam a reflexão e outras não. Designo como estimulantes aquelas que suscitam nos sentidos duas impressões opostas, enquanto as demais, a meu ver, não provocam reflexão. Glauco, agora entendo e penso exatamente como você. Sócrates, mas em qual das duas categorias você acha que entram o número e a unidade? Glauco, não saberia dizê-lo. Sócrates, pode ser deduzido das premissas. Com efeito, se a essência da unidade é captada adequadamente pela vista ou por qualquer outro órgão dos sentidos, ela não pode levar à contemplação do ser, como dizíamos a propósito dos dedos da mão. Se, no entanto, ela suscitar sempre impressões contraditórias, de sorte a não parecer unidade mais que seu contrário, então é necessário um juiz para resolver o problema, obrigando-se a alma a duvidar e a avaliar pela reflexão, perguntando-se qual seria, portanto, a essência da unidade. E assim o conhecimento da unidade poderia fazer parte daquilo que atrai e envolve o espírito à contemplação do ser. Glauco, e isto é verdade sobretudo para a visão da unidade, porque nós vemos a mesma coisa ao mesmo tempo como uma e múltipla até o infinito. Sócrates, e o que vale para a unidade não vale também para todos os outros números? Glauco, sem dúvida. Sócrates, ora, toda a ciência do cálculo e a aritmética tem por objeto os números. Glauco, certamente. Sócrates, e parece que essas disciplinas conduzem para a verdade. Glauco, de modo admirável. Sócrates, portanto, uma das disciplinas que procuramos é essa. De fato, um guerreiro deve aprendê-la para suas táticas, um filósofo para atingir o ser, emergindo do devir, caso contrário, nunca haverá de ser um perito em aritmética. Glauco, isso mesmo, Sócrates, mas nosso defensor seria guerreiro e filósofo ao mesmo tempo. Glauco, sim, Sócrates, seria, portanto, conveniente, Glauco, tornarmos obrigatória essa ciência e convencermos aqueles que são destinados a ocupar os mais altos cargos a enfrentar o estudo, não superficialmente da aritmética, até atingir com a inteligência pura a compreensão da natureza dos números, não para a compra e venda como fazem os comerciantes e mercadores, mas para a guerra, e para facilitar ao espírito a passagem do devir para a verdade do ser. Glauco, belas palavras. Sócrates, entre mentes falo, dou-me conta de quão bela e útil é a aritmética, sob múltiplos aspectos para alcançarmos o nosso objetivo, contanto que seja cultivada para o conhecimento e não para o lucro. Glauco, em que sentido? Sócrates, como acabamos de afirmar, ela transmite ao espírito um grande impulso para o alto e o obriga a refletir sobre a natureza dos números em si mesmos, sem jamais aceitar que se fale de números com referência a coisas visíveis e palpáveis. Você sabe com certeza que os peritos ridicularizam aqueles que tentam dividir teoricamente a unidade em si. Isto eles não admitem. Se você tentar dividi-la, eles imediatamente a multiplicam, receando que a unidade não pareça mais uma, mas um amontoado de muitas partes. Glauco, é bem verdade o que você diz. Sócrates, imagine se lhes perguntássemos, admiráveis personagens, de que números falais? Onde pretendeis encontrar a unidade que procurais, cada uma perfeitamente igual à outra, sem a mínima diferença, sem nenhuma parte que a componha? Diga-me, Glauco, o que é que você acha que haveriam de me responder? Glauco, acho que isto, que eles falam daquilo que se pode somente pensar e que não é possível tratar de nenhum outro modo. Sócrates, você não vê, portanto, meu caro, que talvez essa disciplina é realmente dispensável para nós, visto que evidentemente obriga o espírito a prosseguir em direção da verdade unicamente por meio do puro pensamento? Glauco, sim, é efetivamente adequado a produzir esse efeito, Sócrates, e você já deve ter observado que os matemáticos são rápidos por natureza para aprender todas as coisas e que as inteligências tardas, se educadas e treinadas na aritmética, se tornam pelo menos um pouco mais perspicazes? Glauco, é verdade. Sócrates, apesar disso, acho que não seria fácil encontrar outra disciplina mais difícil para quem a estuda e a pratica. Glauco, certamente que não. Sócrates, por todas essas razões, cumpre não negligenciá-la, mas ensiná-la aos espíritos mais dotados. Glauco, de pleno acordo. 9. Sócrates, que esta seja, portanto, a primeira disciplina que haveremos de impor. Vamos ver agora se nos convém outra ciência que se prende à primeira. Glauco, qual? Talvez você pretenda falar de geometria? Sócrates, exatamente. Glauco, útil é sem dúvida para a guerra. De fato, há muita diferença entre ser perito em geometria ou não para a finalidade de estabelecer o local de acampamento, tomar posição, estreitar ou alargar fileiras e executar todas as outras manobras em campo de batalha e em marcha. Sócrates, para esse fim, contudo, é suficiente uma pequena parte da geometria e da aritmética. O que nos importa é examinar se a sua maior e mais elevada parte possa trazer alguma contribuição para tornar mais fácil a contemplação da ideia do bem. E esse efeito nós o dissemos próprio das ciências que impelem o espírito a voltar-se para o lugar onde está o mais feliz dos seres que de todos modos é necessário contemplar. Glauco, você tem razão. Sócrates, logo, se a geometria obriga a contemplar o ser em si, é útil, caso contrário, não. Glauco, de acordo. Sócrates, não há ninguém que por pouco conhecedor de geometria que seja não possa negar que essa ciência é exatamente o contrário do que pensam sobre ela os que delas fazem uso.
os que dela fazem uso. Glauco, em que sentido? Sócrates, eles falam dela de modo bastante ridículo e mesquinho. Sem jamais perder de vista os usos práticos, falam em traçar quadrados, em partir de uma dada linha, em acrescentar outros elementos e assim por diante. Em vez disso, essa disciplina deve ser cultivada inteira e exclusivamente para o conhecimento. Glauco, exatamente. Sócrates, não conviria admitir também outra coisa? Glauco, qual? Sócrates, que se deve estudar a geometria para conhecer o ser em si e não que nasce e morre. Glauco, por certo, a geometria é realmente conhecimento do ser imutável. Sócrates, em decorrência disso, meu caro amigo, ela pode atrair o espírito para a verdade e produzir um pensamento filosófico que volva para o alto aquela faculdade que agora nós, por falta de objetivo, volvemos para baixo. Glauco, sim, sem dúvida é possível, Sócrates. Por isso envidaremos todo esforço para que os cidadãos de nosso belo estado não negligenciem de modo algum a geometria, porque até as suas vantagens secundárias não são de pouca monta. Glauco, e quais seriam? Sócrates, aquelas que você mesmo lembrou referindo-se à guerra e a todas as disciplinas. A geometria proporciona facilidade de aprendê-las e subsiste total diferença entre aquele que a conhece e aquele que não. Glauco, realmente total, por Zeus. Sócrates, devemos, portanto, impor aos jovens também essa segunda disciplina? Glauco, devemos. 10. Sócrates, e como terceira disciplina tornaríamos obrigatório o estudo da astronomia? Ou você não concorda? Glauco, concordo. Ficar mais atento às estações, aos meses e aos anos me parece útil não somente para a agricultura e a navegação, mas também e sobretudo para as estratégias de guerra. Sócrates, você me leva ao riso porque me parece que tem medo de dar a impressão de introduzir disciplinas inúteis na educação. Ao contrário, é muito importante, mas difícil de acreditar que graças a essas disciplinas se purifica e se reaviva em cada um de nós um órgão da alma já arruinado e atrofiado pelas outras ocupações da vida, e que contudo mereceria ser salvo mais que um infinito número de olhos, porquanto só por meio deste é que se contempla a verdade. Por isso, aqueles que pensam como você o aprovarão sem hesitar, enquanto os ignorantes provavelmente haverão de pensar que você só diz bobagens, porquanto não vislumbram qualquer outra utilidade senão aquela prática. Pense bem, portanto, a que espécie de ouvintes você se dirige? Talvez a nenhuma das outras, aliás, talvez a nenhuma das duas, mas só para você mesmo? De qualquer forma, não passe a invejar ninguém pelo proveito que poderá tirar desta conversação. Glauco, sim, prefiro falar com perguntas e respostas só para mim mesmo. Sócrates, vamos voltar então um pouco, porque há pouco deixamos de falar da ciência que se segue imediatamente à geometria. Glauco, em que sentido? Sócrates, depois das figuras planas, passamos a considerar os sólidos em movimento antes de compreender a natureza deles. Parece-me correto, contudo, estudar a terceira dimensão logo após a segunda, a que diz respeito aos cubos e aos objetos que possuem uma profundidade. Glauco, é verdade, Sócrates, mas me parece que uma ciência dessas não tenha sido ainda descoberta. Sócrates, por dois motivos. Nenhum estado dá o devido apreço, as pesquisas se arrastam porque são difíceis e os estudiosos necessitam de um guia, sem o qual badalados são seus esforços para descobrir qualquer coisa. Um guia desses dificilmente se encontra, e mesmo que houvesse um, os estudiosos dessa disciplina são por demais presunçosos para se deixarem dirigir. Pelo contrário, se o Estado inteiro colaborasse com esse guia premiando suas pesquisas, essas pessoas se mostrariam dóceis e os resultados de pesquisa conduzidas de modo constante e enérgico haveriam de aparecer. Tanto isso é verdade que mesmo hoje, apesar do desprezo a que são submetidas, além de hostilizadas e conduzidas por quem sequer se dá conta de sua utilidade, ainda assim, em virtude do fascínio que despertam, não deixam de florescer e seu constante desenvolvimento é de qualquer modo surpreendente. Glauco, sem dúvida alguma, elas não deixam de ser extraordinariamente atraentes. Esclarece melhor, porém, teu pensamento a respeito. Você definiu a geometria como o estudo das figuras planas, Sócrates. Sim, Glauco, logo a seguir você introduziu a astronomia, mas depois você voltou atrás. Sócrates, estava com muita pressa em explicar tudo e agora, pelo contrário, me encontro atrasado. Com efeito, logo depois da geometria, segue a ciência que estuda a dimensão da profundidade. Como está ainda numa fase relevante de pesquisa, a saltei e depois da geometria introduzi a astronomia, que se ocupa dos sólidos em movimento. Glauco, tem razão, Sócrates. Por isso vamos colocar a astronomia em quarto lugar entre as ciências, levando em consideração a que hora saltamos. Talvez um dia o Estado possa vir a ocupar-se dela. Glauco, está bem. Mas antes, Sócrates, você me repreendeu porque tecia elogios à astronomia de um modo óbvio. Agora passa a elogiá-la da maneira que você quer. De fato, me parece claro que que esta obriga a alma a olhar para o alto, desviando-a das coisas daqui de baixo. Sócrates, talvez seja claro para todos, mas não para mim. Eu não penso da mesma maneira. Glauco, o que é que você pensa então? Sócrates, se é como a entendem aqueles que a consideram uma filosofia, me parece que a astronomia leve realmente a olhar para baixo. Glauco, mas o que é que você está dizendo? Sócrates, parece-me que o modo com que você entende o estudo das coisas que estão no alto é de tudo singular. Se alguém com efeito levantasse a cabeça para olhar um
pouco a decoração de um teto, você poderia pensar que olhe com o pensamento e não com os olhos. Talvez você tenha razão e eu não passe de um estulto, mas não consigo acreditar que uma alma seja impelida a olhar para o alto, a não ser pela ciência do ser invisível. Aquele, ao contrário, que se põe a estudar um objeto sensível, levantando ou abaixando a cabeça, a meu ver, não conhece nada. Por conta de tais coisas não existe ciência e sua alma não olha para o alto, mas para baixo. Mesmo que estudasse deitado de costas, estendido ao chão ou nadando no mar. 11. Glauco, mais do que razão você tem para me repreender e recebo o que mereço. Por que, no entanto, você afirmou que é preciso estudar astronomia de modo diferente do que se faz hoje, se de qualquer forma esse estudo deveria se tornar útil para o nosso objetivo? Sócrates, vou explicar. Admirem-se estes ornamentos do céu como os mais belos e os mais exatos entre todos que possam ser fixados numa tela visível. Cumpre, no entanto, dizer que são inferiores aos verdadeiros, segundo os quais a verdadeira velocidade, a verdadeira lentidão, se movem em relação recíproca e movem os objetos que contêm, respeitando o verdadeiro número e todas as verdadeiras figuras. Tudo isso escapa à vista e só pode ser captado com a razão e com o pensamento. Você não acha que seja assim? Glauco, sim. Sócrates, convém, pois, servir-se do bordado celeste como de um modelo para aprender. Aliás, para aprender os fenômenos invisíveis. Vamos supor que sejam descobertos desenhos valiosíssimos feitos por Dédalo ou por outro grande artista. Um perito em geometria, se os visse, poderia julgá-los obras-primas, mas lhe pareceria absurdo estudá-los seriamente com a intenção de extrair deles o igual, o duplo ou qualquer outra relação numérica. Glauco, certamente seria absurdo. Sócrates, e você não acha que o verdadeiro astrônomo deveria de pensar a mesma coisa olhando os movimentos dos astros? Ele os haverá de considerar como obra do Criador do céu e dos astros que neles infundiu toda a beleza possível. Mas você não acha que, segundo ele, seria absurdo considerar a relação da noite com o dia, do dia com o mês, do mês com o ano, aquela dos astros com os outros astros como fenômenos imutáveis, ainda que corpóreos e visíveis? Não seria igualmente absurdo, segundo ele, procurar a qualquer custo descobrir neles a verdade? Glauco, ao escutar essas palavras que você profere, me convenço disso também. Sócrates, vamos, portanto, estudar a geometria e a astronomia para resolver problemas específicos. Vamos deixar de lado os fenômenos celestes se quisermos realmente nos ocupar da astronomia e tirar algum proveito da parte naturalmente inteligente da alma que antes estava inutilizada. Glauco, com isso me parece que você atribui à astronomia uma função muito mais árdua do que a atual. Sócrates, e sou da opinião que, se quisermos ser bons legisladores, o mesmo deveremos fazer com relação às outras ciências. 12. Sócrates, você teria condições agora de se lembrar de outra ciência que nos é útil? Glauco, não, pelo menos assim de repente. Sócrates, entretanto, ao que me parece, o movimento não apresenta um tipo único, mas vários. Um sábio poderia talvez enumerá-los todos, mas aqueles evidentes são também para nós dois. Glauco, quais? Sócrates, aquele de que falei e seu correspondente. Glauco, isto é? Sócrates, parece que assim como os olhos são destinados para a astronomia, assim os ouvidos são destinados para os movimentos da harmonia. Desse modo, a astronomia e a música são irmãs, como dizem os discípulos de Pitágoras, com os quais também nós, Glauco, concordamos. Ou não? Glauco, sim. Sócrates, logo, dada a importância da questão, vamos pedir a eles um parecer sobre isto e sobre outras coisas também. Nós haveremos de conservar, porém, a nossa opinião. Glauco, qual? Sócrates, velar para que nossos discípulos não sejam levados a estudar coisas imperfeitas, que não sejam direcionadas para o objetivo a que devem convergir todas as nossas esperanças, como acabamos de dizer ao tratar da astronomia. Ou você ignora por acaso que também da harmonia se faz um uso semelhante? Que esforço inútil o de medir as consonâncias audíveis e as relações entre os sons. Glauco, pelos deuses, é realmente ridículo. Esses músicos andam falando de tons inteiros e apuram os ouvidos como se fosse para ouvir um vizinho de casa. Alguns sustentam que entre dois sons se pode ouvir um som intermediário, que seria o intervalo menor com o qual é preciso medir todos os demais. Seus adversários rebatem, ao contrário, que este som é semelhante aos de outros dois. De qualquer modo, ambas as partes antepõem o ouvido ao pensamento. Sócrates, você fala desses bons músicos que apertam e atormentam as cordas dos instrumentos, torcendo-as com as cravelhas. Não pretendo delongar-me em recordar os golpes de arco, os impropérios, quando as cordas não emitem sons ou emitem outros que não querem. Paro aqui e afirmo que não quero falar deles, mas daqueles que há pouco pretendia perguntar sobre questões de harmonia. Esses de fato se comportam como os astrônomos. Procuram relações numéricas nas consonâncias audíveis, mas não descem aos problemas, ou seja, até a análise de quais os acordes que são consonantes e quais são dissonantes e de que deriva essa diferença. Glauco, é realmente fascinante essa averiguação de que você fala. Sócrates, útil, no entanto, para a pesquisa do belo e do bem, mas de todo vã se é estudada de outra maneira. Glauco, talvez seja assim mesmo. 13. Sócrates, acredito que o estudo de todas essas disciplinas que descrevemos possa trazer uma contribuição para o nosso objetivo e não se configure como um trabalho inútil se conseguirmos compreender a estreita afinidade que reina entre elas. Caso contrário, resultará em pura perda. Glauco, compartilhe do mesmo parecer, mas a tarefa de que você fala, Sócrates, é devera penosa. Sócrates, você se refere a preliminar ou a que outra? Não sabemos por acaso que esse é só o prelúdio da própria melodia que devemos aprender? De certo, você não acha que aqueles que conhecem todas essas disciplinas sejam peritos em dialética? Glauco,
Não, por Zeus, exceto pouquíssimos dos que encontrei. Sócrates, mas então, quem não está em condições de sustentar um debate haveria de saber alguma coisa daquilo que, segundo nós, é preciso saber? Glauco, acredito que não. Sócrates, então, Glauco, não é esta a essência da melodia executada pela dialética? Ainda que seja puramente inteligível, é imitada pela faculdade da visão, quando, como dizíamos, se esforça em contemplar os seres e os astros e até mesmo o sol em sua essência. Assim também a dialética, quando tenta atingir, sem o auxílio dos sentidos, mas com o simples raciocínio, a essência de todas as coisas, e a isso não renuncia antes de ter compreendido como pensamento puro a essência do bem, alcança os limites do mundo inteligível, como a vista atinge os limites do mundo visível. Glauco, isso mesmo, Sócrates. E esse procedimento não se confere o nome de dialética? Glauco, por certo. Sócrates, lembre-se do homem da caverna, da libertação dos grilhões, da conversão das sombras para as figuras e para a luz que as projeta, da subida da caverna para o sol, da incapacidade persistente de olhar para os animais, as plantas e a luz do sol, de suas imagens divinas refletidas nos cursos d'água, das sombras dos seres reais, não das figuras projetadas por outra luz, que por sua vez é a própria imagem do sol. Estes são os efeitos do estudo das outras artes que passamos em revista. Este eleva realmente a parte melhor da alma para a contemplação da parte melhor do ser, exatamente como há pouco vimos o mais perspicaz dos sentidos corpóreos se elevar para o objeto mais luminoso do mundo material e visível. Glauco, admito o que você diz, embora eu faça realmente com grande relutância. De outra parte, me parece difícil também rebatê-lo. Em todo caso, como não deveremos tratar do assunto somente agora, mas haveremos de tornar a ele por mais vezes, vamos supor que por hora as coisas estão bem colocadas e sigamos adiante, retornando à própria melodia para explicá-la como o fizemos com relação ao prelúdio. Diga-me, pois, qual seria o método da dialética, em quantas partes se subdivide e qual percurso a seguir. De fato, só se pode conseguir repouso se o caminho percorrido levar ao fim da viagem. Sócrates, quanto a mim, o entusiasmo não me falta, mas você, caro Glauco, estaria ainda em condições de me seguir? A meu ver, você não haveria de ver, então, nem sequer a imagem do que dizemos agora, mas a própria verdade, pelo menos o que parece a mim que assim seja. Afinal, que ao depois seja isto mesmo ou não, não me atrevo a assegurá-lo. O que se pode afirmar é que se poderá chegar a algo que muito se lhe assemelhe. Você não acredita? Glauco, por certo, Sócrates, certamente você poderia também demonstrar que só a dialética é capaz de revelá-lo a um perito nas disciplinas que passamos em revista, tornando-se impossível por qualquer outra via? Glauco, sim, podemos afirmar também isso. Sócrates, então ninguém haveria de nos contradizer se afirmarmos que não há outra via para compreender a essência de cada coisa, pois que todas as outras artes se referem às opiniões, aos desejos humanos, ou à produção e à fabricação, ou à conservação dos produtos naturais e artificiais. As outras disciplinas do que falamos, a geometria, as outras correlatas, captam alguma coisa do ser, mas parece como que cochilam, pois são incapazes de ver em estado de vigília, enquanto mantiverem imutáveis as hipóteses de que deles se servem sem poder explicá-las. Aquele que se funda em princípios que não conhece e coloca junto o que ignora nas passagens intermediárias e nas conclusões, como poderia transformar em ciência um semelhante aglomerado de coisas? Glauco, é realmente impossível. Bom, pessoal, vou parar por aqui na página 260 do livro. Na próxima leitura eu vou dar início aí à parte 215, tá? Que vai da página 260. Aliás, a próxima leitura eu vou tentar fazer aí da página 260, tá? Até a página 296, tá? Isso mesmo, 36 páginas, isso mesmo. Caramba, página pra danar, hein? Eu vou tentar fazer esse esforço aí. Eu dei uma boa adiantada hoje, né? É isso, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Teve inclusive uma queda de luz no meio do vídeo, mas eu não parei. Muito obrigado a todos vocês novamente. Até a próxima e falou!